Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o momento em que você vai assistir esse vídeo. E hoje nós temos aqui como tema Entendendo a Depressão, o que é, como reconhecer e onde buscar ajuda. Hoje vamos falar, né, sobre esse tema que merece toda a nossa atenção, que é a depressão, né? A depressão, ela é uma condição de saúde mental séria, ela afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Vamos entender melhor o que é a depressão, como reconhecer os seus sinais e, o mais importante, onde buscar ajuda. O que é a depressão, Sandra? A depressão, ela é mais do que uma simples tristeza ou um baixo astral, né? Ela é um transtorno mental que pode impactar assim de forma profunda a forma com que uma pessoa pensa, sente e lida com as atividades do cotidiano. E é muito importante que entender, né, que a depressão ela não é uma fraqueza, uma preguiça ou a falta de força de vontade, como a gente ouve muito por aí. Ela é uma condição médica, sim, que precisa, que pode, que tem tratamento especializado. Todos nós estamos suscetíveis à depressão, independente da idade, do sexo, do status econômico ou histórico familiar, né? Hoje nós estamos aqui com a Lília e ela também vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, como diz a Sandra. A falar sobre saúde mental é pensar um pouco, né, o que é de fato, porque tem muitos tabus, tem muitas questões que a gente não entende, e por não entender, a gente acaba negligenciando a nossa saúde de fato, e a gente não busca a ajuda necessária, né? E eu achei interessante, Sandra, quando você me fez esse convite para falar sobre a questão da depressão, é de fato ensinar as pessoas a identificarem isso, a entenderem como é essa doença, porque a gente só pode fazer algo em prol da nossa saúde a partir do momento que a gente entende o que é de fato uma saúde e o que não é. E aí, alguns sintomas, né, que a gente pode colocar para a gente começar a identificar na gente, ou até em um familiar, pessoas que a gente ama, são sinais, né, que o corpo ele vai dando para a gente. Tem gente que vai ter, como você falou, esse sentimento persistente de muita tristeza, de vazio, desesperança. É aquela pessoa que vai perdendo o interesse de fazer algumas coisas. Ela pode ter desprazer em fazer uma atividade física, coisas que ela realmente gosta de fazer. Ela pode ter também alteração no apetite, no sono, pode ter uma dificuldade imensa para dormir, ou ela ter um sono muito excessivo, aquela pessoa que toda hora está dormindo. Ela pode apresentar também muita fadiga ou falta de energia, sabe, para fazer as suas atividades do dia. Ela pode se sentir um pouco inútil, se sentindo culpada, às vezes, até por não ter vontade de fazer as coisas. É uma pessoa que pode apresentar também dificuldade de concentração, Sim, indecisão, uma pessoa que se sente muito lenta, sabe, para fazer algumas coisas. E também pode apresentar pensamento de morte e de suicídio. Então, esses são alguns sintomas que são de alerta, assim, para a gente pensar na depressão. é muito importante, né, ressaltar, né, e se observar, e também quem está ao seu redor, né, se você conhece, né, alguém, se você se vê nessa situação, né, que aparentemente apresenta algum desses sintomas de forma persistente por mais de 2 semanas, né, se isso tem sido recorrente, se isso tem trazido aí prejuízos, né, nas suas atividades cotidianas, é fundamental que você procure, né, ajuda, né, Lilian? Sim, até porque as causas da depressão, ela não, ela tem uma combinação diferente de vários fatores, né?
Então, é difícil a gente colocar tudo dentro de um cesto só e achando que a pessoa que dorme muito está com depressão, como ele esteve. Sim, Ou a pessoa que ela não tem vontade de fazer nada, ela está com depressão. Não, é uma série de coisas que precisa ser avaliada. Então, tem causa genética, a pessoa ela pode ter a depressão, adquirir a depressão de uma forma hereditária. sim. Então, ela pode fazer essa investigação na família dela para saber se alguém da família já apresentou quadro depressivo. Tem a questão química do nosso cérebro, e na psicologia a gente aprende muito sobre esses neurotransmissores e tudo mais. Então, são substâncias químicas que vai afetando o nosso humor, para a gente, infelizmente, não conseguir dar conta, ter esse rebaixamento, né? Sim. Tem a questão do próprio evento da vida. Vamos supor, a pessoa ela acabou de passar por um luto, um trauma, um abuso, um problema financeiro que realmente traz muita preocupação. Então, podem ser, sim, eventos que venham desencadear a depressão e a própria condição de saúde, né? Como algumas doenças crônicas, distúrbios hormonais, o distúrbio do sono, e tudo isso pode contribuir ou aumentar o risco da depressão. E aí tem uma boa notícia no meio de tudo isso, né, Lília? A Sim, depressão, ela é tratável, né? Existe aí as abordagens mais comuns, que inclui a psicoterapia, né, que é conversar com o psicólogo, com o psiquiatra também pode ajudar a identificar, né, e mudar esses padrões de pensamentos negativos. Tem a questão medicamentosa, que em alguns casos antidepressivos também podem ser prescritos por um psiquiatra, né, e isso vai ajudar a equilibrar aí os neurotransmissores no seu cérebro, né. Existe sim, também uma outra questão que seria a mudança no estilo de vida, né? Atividades físicas regulares, alimentação saudável, que muitos não acreditam, mas também é um fator importante, né? Práticas de relaxamento, como meditação, né? Também pode complementar aí este tratamento, né? Então, se você acha que pode estar enfrentando, né? Eu acho que é importante você conhecer essas técnicas também e buscar por todo esse leque que você tem aí como apoio para se cuidar, né? Pode estar te ajudando também. sim. Como é uma semana que, por ser, né, comemorado o Dia do Psicólogo, é uma semana também que tem muita mobilização para a atenção na saúde mental. É realmente você, se você não se enquadrou, se você não sofre de depressão, você ser uma rede de apoio para quem sofre. Sim, E, e mostrar para a pessoa esse apoio, porque normalmente a pessoa ela fica mais isolada mesmo. E aí aparece, é antissocial, às vezes é até alguém da nossa família. Então é uma pessoa que estar sozinho para ela é uma condição da depressão. E se você mostrar como um apoiador, uma pessoa e não como um crítico, presente, né? exato, ajuda, vai ser assim uma grande de uma ajuda para essa pessoa. Então empatia, a gente está falando de empatia, ouvir sem julgamentos, porque às vezes a pessoa ela vai trazer contexto assim, pode ser muito do seu passado, né? Normalmente é do passado, a depressão. Sim. Então, é uma condição de você não julgar, de fato. Se você vai se colocar como apoio de uma pessoa que está com depressão, não julgue, né? Seja realmente uma pessoa que esteja para ouvir ela ali e ser um apoiador. Às vezes a pessoa ela acha que estar em depressão é hoje eu acordei e eu quero ser uma pessoa depressiva, porque hoje eu acordei na bad, não, não é uma escolha. Ela realmente tem questões internas que precisam ser avaliadas, investigadas, e ela precisa realmente de uma rede de apoio para ela conseguir ter condições de encontrar o próprio caminho. Que é como a Sandra comentou, fazendo, né, psicoterapia, buscando por ajuda profissional. Isso, e até porque se a pessoa tem essa rede de apoio, ela não vai ter medo, ela não vai ter vergonha de buscar uma ajuda de um profissional, né?
de um psicólogo, de um psiquiatra, né? E quando ela já recebe esse julgamento, né, essa crítica, ali você já causa meio que um bloqueio, a pessoa já se sente até inibida de buscar essa ajuda, né, Lívia? Que vai se sentindo cada vez menos importante, que vai Exatamente. deixando ela cada vez mais envolvida, assim, né, naquela questão da depressão do isolamento. É isso. É curto esse vídeo, é mais informativo mesmo, para que a gente venha ter condições de ser uma rede de apoio a alguém. E caso seja com a gente alguns sintomas que a gente percebe que está muito intenso, é levantar a mão e pedir ajuda de fato. Sim, né, a Lília, ela frisou bem, e eu acho bem importante essa questão da rede de apoio, né, buscar essa rede, não ter medo, não ter vergonha. É difícil você falar isso para uma pessoa que está passando por esse processo, mas a gente está aqui para deixar bem claro que ninguém está isento de passar por isso, né? E o importante é sempre buscar essa rede de apoio, que seja em um amigo, que seja em um familiar, que seja de um profissional, para que você possa conseguir sair dessa condição, né? A depressão, ela é um assunto sério, né? Mas falar sobre ela é o primeiro passo para quebrar esse estigma, né? E ajudar quem precisa, essa é a verdade. Vamos aí nos apoiar, promover a saúde mental aonde nós estivermos na nossa comunidade, sem barreiras, né, Lília? E se você está enfrentando essa dificuldade, lembre-se, você não está sozinho. Existe ajuda disponível, né? E aí, então, nós encerramos, né? Eu quero agradecer por você parar em um tempo do seu dia, assistir esse vídeo, né? Se importar, porque quando você assiste um vídeo que fala sobre saúde mental, você está parando para cuidar de você e ao mesmo tempo lembrar, tem alguém no meu trabalho, tem alguém na minha família, tem alguém na minha faculdade, na minha escola que precisa assistir esse vídeo, né? Então, de uma forma ou de outra, você está se importando, sim, com quem precisa, que seja com você e que seja com o outro. É isso mesmo. Vamos ser rede de apoio para quem Exatamente. não tem condições de lidar, né? Porque, como você disse, é uma doença, então precisa ser tratada. E é isso. E nessa semana a gente pretende abordar aí sobre esse tema, e eu tenho certeza que vai ser de muita reflexão para quem precisa. É isso mesmo. E a gente acaba por aqui. Muito obrigado. E fica aí o meu abraço apertado e conte com a gente sempre. Um beijo, gente. Até mais. Até mais.